Muito bem, então, boa noite, né, a todos vocês. A aula de hoje, então, vai ser sobre o coração e os batimentos, né, e o eletro. Então, vamos falar do coração. Então, se vocês lembram da fisiologia, né, o nosso coração, ele é dividido em 4 partes, né? Então, a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, aonde vem o sangue, né? Lá do corpo, então, o sangue venoso, que a gente diz, né? Então, pobre em oxigênio e nutrientes. Ele do ventrículo direito vai lá para o pulmão, aonde ele vai ocorrer as trocas gasosas e ele vai se tornar um sangue arterial. Aí ele volta do pulmão, vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai ser distribuído para o corpo, né, para todo o corpo. Então, ele vai sair daqui e vai para todo o corpo. Então, ele vai ser o sangue arterial, é um sangue rico em oxigênio e um sangue já, né, que tem os nutrientes, já fez as trocas gasosas, ele é um sangue, então, rico em oxigênio, tá? Então, aqui tem o sentido da circulação, né? Então, o sangue vem do corpo, vai do átrio direito, ventrículo direito, vai para o pulmão. Quando volta do pulmão, volta para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo, ele vai ser distribuído para todo o corpo, tá? Então, isso aqui, vocês viram em fisiologia, né? É uma parte que vocês já estudaram lá na fisiologia. E anatomia também. E a gente tem as válvulas, que eu estou relembrando vocês, né? Então, a gente tem as válvulas do coração, então tem as atrioventriculares, a bicúspide ou a mitral, a tricúspide do lado direito, e depois a gente tem as válvulas semilunares, tá? Que então estão lá na aorta ascendente esquerda e na veia do tronco pulmonar direito, tá? Então, essas são as nossas válvulas. Tem alguns pacientes, alguns indivíduos, né, que têm defeitos nessas válvulas. E às vezes precisam fazer cirurgia cardíaca para trocar essas válvulas, né? Então hoje já tem, né, essas válvulas ou sintética ou de corpo, então são 2 tipos de válvulas, as pessoas podem escolher, ou o médico decide, enfim, e se substituem, então, essas válvulas que têm defeito, né? Então, a gente tem histórico familiar de defeito de válvula. Então, como sabendo disso, eu fiz uma série de exames, que depois eu vou mostrar para vocês os exames, para investigar esse defeito, tá? E ver qual grau, enfim, tá? Então, essas são as válvulas. Opa, muda aqui. Então, o coração, ele tem o ciclo cardíaco, né? Então, esse ciclo cardíaco, ele é composto, né, por uma diástole geral, que é o relaxamento do músculo, e a sístole. E a sístole ela em 2 momentos. Ela tem a sístole do átrio e a sístole do ventrículo. A sístole do átrio, sístole é a contração, diástole relaxamento. Tá? Então, quando a gente fala em sístole, o coração está se contraindo. Quando a gente fala em diástole, o coração está relaxando. Tá? Então, na sístole do átrio, ela é uma sístole menorzinha, porque ela vai mandar o sangue do átrio para o ventrículo. Então, ela é uma sístole mais fraca ou menos potente, tá? Depois, a gente tem a sístole do ventrículo, que é quando o ventrículo se contrai fortemente para mandar o sangue ou para o pulmão ou se distribuir para o resto do corpo. Então, essa é uma sístole que a gente, então, mede, né? Quando vai verificar a pressão arterial, a gente mede a sístole e a gente mede a diástole. A sístole é a pressão máxima que é exercida pelo sangue quando ele passa no vaso. Então, quando ele está aqui saindo do coração, né, na aorta, é a pressão máxima que vai fazer no vaso. Então, a gente vai conseguir medir isso. E a diástole, quando o coração relaxa, esse fluxo de sangue diminui e com isso a gente consegue medir a pressão mínima exercida no vaso, tá? Então, essa é a sístole e a diástole e o ciclo cardíaco, então, que é quando o coração funciona. Esse ciclo cardíaco, então, ele é constituído de 2 sístoles, como eu comentei, né? As do átrio
e a do ventrículo, e uma diástole, que é o relaxamento. Depois eu vou mandar esse material para vocês também, tá? Então, aqui só está escrito aquilo que eu expliquei, né? Porque a diástole é o relaxamento, quando o coração relaxa, e o sangue que está no átrio passa para o ventrículo. E aqui, então, é o ciclo cardíaco, é composto por isso, né? E o ciclo cardíaco completo é o que vai dar uma pulsação. Então, quando a gente pega o pulso, né, ou vai sentir o pulso, a gente está sentindo um ciclo cardíaco completo, tá? E o número de pulsações por minuto é que vai determinar o ritmo cardíaco, né? Então, o ritmo cardíaco normal é, em média, ali 70, 80 batimentos por minuto. Tem pessoas que, quando a gente vai fazer uma atividade física ou quando está num momento de estresse ou ansiedade, a gente sente essa pulsação, né, aumentar. A atividade física também aumenta esse ritmo de batimentos cardíacos por minuto. Então, aqui está ainda, né, explicando sobre o ciclo cardíaco. Então, que a gente tem as duas sístoles e as válvulas que se abrem e que se fecham, né, nesse momento do ciclo cardíaco. Eu quero ir é aqui, da pressão arterial. Então, o que eu comentei antes, na pressão arterial mínima, a gente vai ter a medida da diástole, né, a pressão diastólica, e a medida máxima, a gente vai ter a pressão sistólica. Tá? E a gente mede essa pressão arterial com, né, tem duas maneiras de se medir, a direta, que é pouco utilizado, só pacientes que às vezes estão em UTI, que estão com um equipamento específico para ver essa pressão direta, né, lá na artéria, ou então a gente vê de forma indireta, que é a maneira que vocês estão acostumados, né? Então a gente põe lá o manguito no braço, usa o signo do manômetro e vai conseguir medir, né, essa pressão máxima e essa pressão mínima. Né? Quando ela passa aqui de 130, essa pressão máxima, a gente já começa a classificar esse paciente como hipertenso, né? Daí surge a hipertensão, que é o aumento dessa pressão exercida no vaso. E para exercer esses batimentos, né? E fazer o sangue circular, essa bomba, né? Que tem a força suficiente para fazer o sangue circular, a gente tem as contrações do coração. E essas contrações, né, do miocárdio, elas acontecem de forma rítmica. Então, é controlada pelo sistema nervoso central autônomo, né? Então, a gente não tem controle sobre isso, é autônomo, né? Então, a gente não precisa pensar, bate coraçãozinho, bate coraçãozinho. Não, isso funciona independente da nossa vontade, tá? Como é que funciona, então, essa parte elétrica do coração? Então, como é que ele é uma bomba elétrica? Então, como é que funciona essa parte elétrica? Tá? Então, isso que eu quero explicar agora para vocês. Vou voltar no potencial de... Aqui, passei demais. Então, a gente tem o potencial de ação. Assim como a gente falou lá de potencial de ação da célula nervosa, o coração ele também tem um potencial de ação. Só que ele tem um platô. Ele é diferente do potencial de ação que ocorre na célula do músculo estriado e diferente da que ocorre lá no impulso nervoso. A célula cardíaca, ela faz um potencial de ação que inicia no nódo sinoatrial. Então, lá no nosso coração, tá, a gente tem esse nó, o nódo sinoatrial, que eu estou mostrando aqui com a flechinha. E esse nó sinoatrial, ele é como se fosse um marca-passo fisiológico. Já ouviram falar em marca-passo, né? Marca-passo é um equipamento, né, que tu põe no coração quando esse nó sinoatrial não funciona direito. E ele vai iniciar o impulso elétrico. Então, o nó sinoatrial, ele é comandado pelo sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central manda essa mensagem para o nó sinoatrial a todo momento, né? E ele que vai iniciar o impulso elétrico no coração, tá? Se esse nó sinoatrial não funcionar direito, se tu tem problemas de paradas cardíacas pequenas, né? Ou o fluxo elétrico não funciona direito, algumas pessoas sim têm que implantar um marca-passo que vai fazer
exatamente isso, vai determinar o ritmo cardíaco, tá? Então, a gente tem um marca-passo fisiológico que a gente denomina, então, e chama ele de nó ou nódo sinatrial, tá? Então, aqui está esse nó sinatrial. Então, ele é onde vai iniciar. Se vocês forem olhar aqui, se vocês estão vendo essa animaçãozinha, né? Começa aqui o nó sinatrial, tá aqui mandando o impulso elétrico. Aqui tá o átrio, ventrículo, átrio direito, ventrículo direito, e lá do outro lado tá o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? Então, esse nó sinatrial fica aqui no átrio direito. Aqui, esse meu mouse tá lenteando. Aqui, tá? Bom, então veio, iniciou, né, esse impulso rítmico, esse nó sinatrial, que é o marca-passo, vai via veias intermodais, que estão aqui, até o nó átrio ventricular. Então, aqui assim, nessa outra imagem, vocês podem enxergar bem os dois pontinhos amarelos. Então, aqui está o nó sinatrial e aqui o nódulo sino-ventricular, tá? Átrio-ventricular. Aqui ele. Então, lá de cima, inicia esse impulso elétrico e vai para esse nó sino-atrial. Daqui, nesse nó sinatrial, tem um pequeno retardo, então ele segura esse impulso elétrico, depois que, para não evitar que ocorra extravasamento de sangue. Então, ele dá uma segurada, ele dá uma retardada nesse impulso nervoso, e daí vem via feixe de His, então aqui tem um canalzinho, feixe de His, né? Então, é a sequência do impulso elétrico que está ocorrendo no coração. Vem aqui nesse feixe de His, do feixe de His espalha pelas células de Purkinje para todo o coração, contraindo os ventrículos de forma intensa e conjunta, né? Então, eles contraem juntamente e mandam sangue para o pulmão e para o resto do coração, tá? Então, essa é a sequência que vai ocorrer do impulso nervoso, né? Do impulso elétrico nas células do coração. E isso forma um potencial de ação, né? O que é potencial de ação? É a transferência do impulso elétrico de uma célula para outra. Só voltando ali, gente, vamos dar um exemplo de quando essas células, porque as células do coração, elas são células excitáveis, então elas têm que transmitir o impulso elétrico. Quando tu tem uma isquemia, quando tu tem um infarto, o que acontece? Essas células que são excitáveis, elas morrem e elas perdem a capacidade de transferir esse impulso elétrico. Então, eu posso ter focos de infarto do miocárdio, onde vou ter pequenos pedaços do coração que essa célula vai morrer, vai faltar oxigênio por obstrução, enfim, tem vários motivos que podem levar à falta de oxigênio, e essas células perdem a função de transmitir o impulso elétrico. E daí o coração não consegue bater de forma rítmica, não consegue distribuir sangue para o corpo e nem para a oxigenação, e a pessoa acaba indo à óbito, tá? Então, só para comentar, né, que quando falta oxigênio, essas células perdem a função e elas acabam perdendo essa função de transmitir o impulso elétrico, tá? Então, o potencial de ação, né, ela vai ocorrer nos átrios, nos ventrículos, em 5 fases, e elas são iguais, né? Então, esse potencial de ação. E o nó sinatrial, né, que é o marca-passo do nosso coração, ele tem um potencial um pouquinho diferente. Ele recebe um impulso do cérebro e o início dele, então, vai depender desse impulso nervoso que chega, tá? E o resto, então, nas outras células, elas são iguais. E esse potencial de ação que ocorre nas células do miocárdio, né, elas são em 4 fases. 5, na verdade, porque a gente tem a fase 0, né? Que é, então, nessa fase aqui, ó, a fase 0. O que vai acontecer nessa fase? As fibras do átrio, então, iniciou lá no nó, né? E essas fibras do átrio, então, e dos ventrículos e das células de Purkinje, que a gente chama, vão iniciar a despolarização rápida. Então, ocorre uma despolarização rápida. E essa despolarização é causada pela entrada do sódio na célula. Então, a célula está em repouso, dentro da célula está negativinho,
vem, né, o impulso, vai causar uma rápida despolarização dessa célula, que vai ser causada pela entrada de quem? Do sódio. Então, entra muito sódio para dentro da célula e ela fica positiva. Ficando positiva, vem, então, aqui a despolarização, tá? Aí vem a segunda fase, a fase 1, na verdade, né? Que é a repolarização inicial. Então, a gente tem uma repolarização inicial. E o que acontece? Fecha os canais de sódio, tá? Então, fecha o canal de sódio e começa a sair potássio, tá? Então, começa a repolarização. Então, fecha sódio e começa a sair o potássio. E vem a terceira fase, que é o platô, que é essa fase 2, tá? Com isso, começa a entrar cálcio. Então, tá saindo o potássio e começa a entrar cálcio. Então, a minha célula, ela continua positiva, mais positiva do que negativa. Então, nesse momento, forma esse platô, ele fica estável. Depois que ele fica estável, aí sim vem a fase 3, que é a repolarização. Então, diferente da célula do sistema nervoso central e do impulso nervoso, aonde a gente tinha despolarização e depois repolarização direta, não. A gente tem a despolarização, uma repolarização inicial, entra cálcio nessa célula, que não acontece na do impulso nervoso, forma um platô, né? Forma esse platô e depois vem a rápida repolarização. E essa rápida repolarização, ela é causada pela abertura em massa dos canais de potássio. Aí sai um monte de potássio de dentro da célula e ela fica negativa, tá? E depois, para manter em estado de repouso, né, vai voltar ao normal, que é aqui a fase 4, né? Então, entra sódio, sai potássio e mantém a célula negativa, tá? Então, esse é o potencial de ação que ocorre na célula cardíaca, tá? Que é um pouquinho diferente do potencial de ação que ocorre nas células do impulso nervoso. E aí vem o eletro, né? Então, o eletrocardiograma, ele tem a função de registrar essas mudanças elétricas que ocorrem no coração e que acompanham os batimentos cardíacos, tá? Então, a gente põe eletrodos distribuídos ao longo do corpo para medir, né, ou no coração, enfim, nunca é um eletrodo só, normalmente é mais de um eletrodo, para medir essas mudanças elétricas, tá? E determinar ritmos cardíacos, doenças cardíacas, né? Então, a gente tem uma série de funções, né? Monitoramento de pacientes. Então, quando tu está fazendo uma cirurgia, tá numa UTI, normalmente tu tem equipamentos ligados para acompanhar esses batimentos, tá? E como é que funciona, então, o eletro, né? O eletro, ele é acompanhado de curvas. Se vocês olharem, né, ele tem curvas. A gente está acostumado a enxergar aquele imagenzinha, né? E ele é formado por segmentos. Então, a gente tem o segmento P, que vai do P ao Q, então são segmentos. Depois a gente tem o segmento QR, depois RS, segmento ST, que vai do S até o T, e depois tem um intervalo U ali até começar um novo ciclo cardíaco. Tá? Como é que a gente enxerga isso no eletro? Então, o eletro, né, ele tem nomenclaturas diferentes do que a gente estava vendo no potencial de ação, né? E a imagem dele é diferente do potencial de ação que a gente viu antes. Então, agora eu vou relacionar esses dois, o potencial de ação com a nomenclatura que a gente utiliza no eletro, tá? No eletrocardiograma. Então, a onda P, que é essa onda aqui, né? Ela vai representar a despolarização dos átrios. Então, quando o átrio despolariza, né, forma a onda P. Se essa velocidade diminui, essa onda se estende. Então, por exemplo, se tu usa algum medicamento, né, que interfere nesse processo, essa onda vai se estender. O intervalo PR, que é do... Meu mouse não me escuta, não me...
do P até o R, aqui em cima, tá? Esse intervalo ele vai corresponder ao tempo que passou do início da despolarização do átrio até o início da despolarização dos ventrículos, porque o potencial de ação ele vai percorrendo todas as células, então eu vou ter sempre, né, a despolarização, repolarização. Então, ele vai indo esse processo, tá? Então, é isso que ele acompanha. Então, na curva PR é isso, é o início da despolarização do átrio e vai até o início da despolarização dos ventrículos. O complexo QRS, então esse complexo QRS, que está aqui, né, que é o pico, né, ela representa a despolarização dos ventrículos. Então, ele dá, como eu disse, a despolarização ela é mais intensa, né, a contração é mais intensa nos ventrículos. Então, ela marca, tem mais energia, ela faz um pico de energia. Então, esse momento aqui é a despolarização dos ventrículos. A onda T, que está aqui, tá? Ela representa a repolarização dos ventrículos. Tá? E o intervalo QT, que é esse intervalo que vai do Q até o T, né? Ele vai englobar esse complexo QRS, segmento ST e a onda T. Então, é todo esse processo aqui. Então, ele tem início, né? Esse QT, do início da despolarização do ventrículo e final da repolarização do ventrículo. Então, ele é dividido em fases, onde eu vou ter a despolarização dos átrios, depois vou ter a despolarização dos ventrículos, depois repolarização dos ventrículos. Tá? Eu não consigo captar aqui no eletro a despolarização dos átrios, porque ela é mascarada pela do ventrículo, então ela não é captada, tá? Nesse momento. A gente mede, né, o intervalo de duas ondas R, que é esse pico aqui em cima, é o que determina o ciclo, a duração do ciclo. Então, a gente conta esse pico R para determinar quantos batimentos cardíacos tem por minuto. Tá? Então, aqui, né, tá o desenho mostrando as etapas, né, então, que ocorrem. Isso é uma animação que eu acho muito legal, porque ela resume, né, essas etapas, tá? E agora a gente vai relacionar, então, a despolarização e a repolarização com o elétron, tá? Então, vocês podem acompanhar aqui, ó, tá o elétron, tá? E aqui, então, tá o coração e o que está acontecendo no nosso coração. Então, lembrando, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? O coração do átrio direito, do ventrículo direito vai para o pulmão, o sangue que está no ventrículo esquerdo vai para o corpo, tá? Então, só para relembrar isso. Então, aqui está o nosso marca-passo, né? O nó sinoatrial. Aqui está o outro nó, que é o nó átrio-ventricular. Então, o impulso nervoso, né? O estímulo elétrico, ele começa no átrio direito, nesse nó sinoatrial, que a gente já falou. Então, ele começa aqui. Ele se espalha, né? Até o nó aqui que a gente chama átrio ventricular, tá? Então, chega aqui no nó átrio ventricular. E isso ocorre através desses feixes internodais, tá? Que é esses feixes aqui que a gente enxergou, a gente chama de feixes internodais. E ele se espalha, então, do átrio direito até esse átrio, tá? Até esse nó sinoatrial. Chegando nesse feixe... me perdi. Tá. É o que está formando a onda P. Então, ele chega aqui e se espalha por, né, o átrio direito para o átrio esquerdo, que está aqui, ó, tá vendo? O átrio esquerdo está aqui, porque os dois se contraem ao mesmo tempo, tá? Contraindo esse sangue dos átrios, ele vai mandar o sangue para os ventrículos e vai formar essa onda P, que é essa primeira ondinha aqui, tá? Então, essa onda P, contração dos átrios. Só que a gente não gostar. Aqui é esse
sequência, né, dele chegar aqui no nosso átrio ventricular e sofrer esse retardo. Então, acontece a contração do átrio, ele retarda para não contrair direto para o ventrículo. Então, ele tem uma espera, um retardo, tá? Para ir se espalhar para os ventrículos. Vou ver aqui o próximo. Do nosso átrio ventricular, então, que está aqui, desse nó átrio ventricular, o impulso está aqui, ainda aqui, a bolinha, né? O que vai acontecer? Vai passar pelo feixe atrioventricular, onde o impulso nervoso foi retardado, que eu já comentei, chega nesse feixe de His, que está aqui, que é o feixe de His. Do feixe de His, ele vai formar, então, esse intervalo PQ, tá? Então, vai iniciar esse PQ, que é o que está formando aqui, ó. PQ, e depois vai subir para o R, lá em cima. Do feixe de His, ele vai para as células de Pujinski e se espalha, então, para todos os ventrículos. Os dois ventrículos. Então, daqui, né? Daqui, ele se espalha para os ventrículos. Aqui, e se espalhando pelos ventrículos e contraindo esses ventrículos. Formando, então, aqui a curva QRS. Né? Então, quando os ventrículos se contraem, ele vai formar essa curva, né? O pico QRS. Então, gerando, né? Quando ele se espalha pelos ventrículos, ele gera o complexo QRS, que a gente observa no eletrocardiograma. E também, nesse período, vai ocorrer a repolarização dos átrios, mas essa a gente não, né? Ela é mascarada pela força da eletricidade da despolarização dos ventrículos, que é maior. Né? Ocorre, então, a contração dos ventrículos, conhecido também como processo de sístole ventricular. Ocorre a abertura das válvulas semilunares, a aórtica, que é do ventrículo esquerdo, e pulmonar, que é do ventrículo direito, e ocorre, então, a ejeção de sangue. Então, esse sangue sai do coração, né, vai para o pulmão ou vai se distribuir pelo corpo. Tá? Então, formou, né, quando os ventrículos se contraem, é o que a gente vai enxergar no eletrocardiograma como esse pico, que é RS. Tá? Bom. E aí vem as derivações. O que são as derivações, tá, gente? Quando a gente faz um eletro, eles colocam os eletrodos em lugares muito específicos do nosso corpo, né? Eles não saem colocando em qualquer lugar. Eles põem em lugares específicos. E isso são essas derivações eletrocardiográficas. Então, para conseguir captar essa atividade elétrica pelos eletrodos, se determinam pontos na superfície corporal, né, para fazer essa medição. E o coração, ele é dividido em dois planos elétricos. Então, tem o plano horizontal e o plano frontal. Então, o frontal é como se fosse assim. Então, tu enxerga o coração assim. E o horizontal é ao meio, superior e inferior, tá? Então, é como se divide o coração para conseguir determinar essas derivações e colocar esses eletrodos. Então, quando a gente olha um eletrocardiograma completo, tu vai enxergar essas letras. Letras e números, né? E isso se relaciona, então, a essas derivações, que é o traçado para a colocação dos eletrodos para medir essa atividade elétrica. Então, aqui tem algumas derivações, né? Então, tem a derivação bipolar, que daí tem essas, que é assim, né? Que eu nem comentei, né? Então, tu divide o corpo como se fosse um triângulo, né? E é chamado, o cara que descobriu isso, triângulo de Einthoven, nome esquisito, tá? Então, aqui coloca, né? Então, aonde tu vai colocar esses eletrodos para medir essas derivações. Então, às vezes se coloca no braço direito, no braço esquerdo, tá? Então, tu forma um triângulo do paciente. Depois tem as derivações unipolares, que daí são utilizadas pelas siglas AVR, AVL. Eu já vou mostrar isso no eletro, tá? Só para depois vocês também poderem ter acesso a isso e estudarem o que são essas derivações, tá?
E depois tem as derivações precordiais, que daí é o V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Quando se faz um eletro, ele é entregue assim, tá? Então, esse aqui é um dos meus eletros. Então, isso aqui é um eletrocardiograma em repouso, né? E o que a gente enxerga? Aqui tá a frequência, 90 batimentos por minuto, repouso, né? E aqui tá essas derivações que eu comentei com vocês, ó. Derivação D1, derivação D2, e isso está relacionado, então, à posição que esse eletrodo tá no corpo da pessoa. Então, eles põem, né, quando tu faz o elétrico, tem todos esses, eles põem no braço direito, braço esquerdo, né, um eletrodo, mas normalmente do braço direito e do braço esquerdo, ele não é aquele eletrodo redondinho, ele é como se fosse um clips, um grampo, um clipe, né, que se põe no braço, se põe no pé direito e no pé esquerdo, tá? Então, isso vai dar essas derivações. E depois eles espalham no corpo, tá? Então, isso que está relacionado, né, à posição que o eletrodo está no nosso corpo, vai dar essas medições. Por isso que ele dá imagens diferentes, né? Então, aqui eu tenho uma imagem, um tipo de eletro, um tipo de curva, né? Curva, um tipo de um passo, né, de marcação. E aqui eu tenho um outro, então isso vai modificando de acordo com a posição do eletrodo. E aqui embaixo eu tenho a completa, tá? Então, uma que a gente utiliza mais, né? Aqui tá tudo normal, tá, gente? Nesse eletro de repouso, ele não tem nenhuma alteração, tá? Aqui não dá para ver a minha falha cardíaca, tá? Então, aqui ele tá normal. Então, esse aqui é um eletro normal. O que a gente enxerga? Então, cada... Tá mais lento do que eu gostaria, o mouse. Cada uma desses picos aqui corresponde a um ciclo cardíaco. Então, se vocês forem olhar comigo, me acompanharem aqui eu tenho a curva S, tá? Então, que é a primeira, desculpe, a curva P, que é a primeira. Aqui na pontinha tá a Q, aqui embaixo, ó, a S, né? Aqui em cima, a R, bem aqui em cima é R, e aqui assim, esse aqui tá minimamente vem a T, tá? Então, é assim que se acompanha. E depois, quando se inicia um novo ciclo, o normal é ter 70 batimentos por minuto. Então, aqui se conta, né? Cada um desses quadradinhos corresponde a um tempo e se faz essa contagem. Hoje a gente não precisa mais contar manualmente, antigamente se contava manualmente, né? Hoje o próprio sisteminha lá do eletro já vai te dar quantos batimentos, ele já está tudo mais informatizado, tá? Então, se utiliza papel quadriculado, né? Então, aonde tu vai ter a velocidade por centímetro, né? Então, 2,5 centímetros equivale a 1 segundo, né? No tempo é na horizontal e na vertical é a voltagem, né? Então, a gente pode ver que o maior pico elétrico é quando os ventrículos estão se contraindo, então a voltagem é maior. E então, né, no horizontal, cada milímetro do papel equivale a 0,04 segundos, cada 0,5 centímetros do papel se equivale a 0,2 segundos. Então, por isso que todo o papel do eletro é quadriculado. Ele não vem nunca no papel branco. Sempre o papel do eletro, vocês podem ver aqui, ó, ele tem esses quadradinhos, tá? Então, esses quadradinhos têm relação na horizontal com o tempo e na vertical com a voltagem. Então, né, a voltagem maior está quando os ventrículos estão se contraindo e se despolarizando, tá? Então, aqui está o registro desse elétron, né? Então, a onda P, a Q, R, S e depois a T. Tá? Então, que nem eu disse, esse aqui é um eletro, né, normal, não tem nenhuma alteração nele. Vou mostrar agora algumas alterações dos elétrons, tá? A imagem, pelo jeito, não tá muito boa.
Mas o que eu quero mostrar aqui, isso aqui é meu, quando eu fiz um Holter, né, o Holter não se usa os pontos dos braços e dos pés, então a gente utiliza só os pontos do coração, por isso que são 3 medidas e não dá um eletro completo, porque a gente tem menos eletrodos, tá? Então, muda a localização dos eletrodos. Então, se vocês observarem aqui tá normal, ó. Vamos pegar esse aqui, tá? Então, aqui, curva que começa ali, né? A curva P, aí não dá para enxergar, porque aqui vai bem lá embaixo. Aqui, a R, né? Então, veio aqui embaixo a curva, formou lá em cima o R, lá no alto, e depois vem o resto. Então, isso aqui seria normal. Vou mostrar para vocês o que seria aqui uma taquicardia. Ó, a taquicardia pode ver que ocorre um aumento e um descompasso nesse, ó, aqui é o normal, e aqui está a taquicardia. Então, quer dizer, ele se perde na hora de medir. Por que ventricular? Taquicardia ventricular? Porque é do ventrículo que está se contraindo. Então, ele se perde e tem uma contração maior ou menor, né? Então, ele se perde. Isso aqui a gente chama de trincas. Então, isso aqui é uma taquicardia ventricular em trincas, porque ela veio em 3. Ó. 1, 2, 3. Tá? E depois normaliza. Aí vem de novo em trinca. Tá? Então, significa que eu tenho descompassos, né, nessa parte do ventrículo. Isso aqui é um dos achados do meu exame, tá? Esse exame foi feito em 2017, foi o último que eu fiz. Eu não fiz mais, porque já tenho diagnóstico, então não repeti, tá? Então, para enxergar a diferença, o que acontece, tá? Aqui tem um outro achado que que se chama, né, de extrasístole isolada. Então, só aconteceu uma, ó, tá vendo? Tá tudo normal, até aqui, ó, normal, tudo bonitinho. Quando vê, ele se perde na parte elétrica, se perde nessa distribuição e faz, então, uma arritmia ou, né, se faz uma perda ali, se perde eletricamente na hora de fazer as suas contrações. E isso acontece por causa da deficiência de válvula que eu tenho. Então, como eu tenho deficiência de válvula, os meus batimentos ficam descontrolados em alguns momentos, tá? E, além de fazer isolado, eu também faço ela em dupla, que a gente chama de bigeminada, tá? Então, é um outro tipo, né, de achado que o eletro fornece, que é bigeminado. O que é isso? Vem uma normal, aí faz uma extrasístole, vem uma normal, em azul, e faz outra extrasístole, daí vem uma normal. Então, eles chamam, né, de bigeminado. Então, nesse exame, eu tive 3 modificações no eletro. Eu tive a arritmia, taquicardia ventricular, eu tive a isolada, eu tive intrinca e eu tive bigeminada. Tá? Então, isso são características de quem tem deficiência de válvula cardíaca. Tá? Então, claro, eu fiz outros exames, já sabia da deficiência, mas isso é o que mostra o meu Holter. Isso é uma arritmia, são mais de um tipo de arritmia, na verdade. Né? Então, tem pessoas que têm só ataque cardíaco, causado às vezes por ansiedade. Então, vem aquele momento de ansiedade e faz a taquicardia, né? Então, isso vai medir, a taquicardia vai medir. Só que ela é contínua, essa taquicardia, né? E não é em determinados momentos. Então, meu coração está batendo bonitinho, quando vê, ele se perde eletricamente e faz uma taquicardia, faz um descompasso elétrico, tá? Então, esses são né, as diferenças e o que pode ocorrer num eletro. E aqui está isolado, ó, que eu comentei antes. Isso aqui é uma supraventricular isolada, tá? Então, ele está batendo normal quando você faz isoladamente uma arritmia, tá? Então, esses são os meus exames do meu diagnóstico. O que eu quero que vocês façam na atividade de hoje? Eu vou explicar a atividade e daí eu vou abrir